Bem-vindo, bem-vinda. Estamos aí quase 40 programas gravados, quase 40 convidados aqui conosco, conversando a respeito do direito. Muito crescemos aqui em conhecimento, muito crescemos enquanto operador de direito, muito cresci aqui com vocês enquanto pessoa. E hoje não vai ser diferente. Vamos bater um bate-papo aqui com um grande amigo, Wesley Lobo, o nome dele, especialista em direito de trânsito. O cara é um monstro, tá? O cara é um monstro. Incrível, tá? Sabe aquela dúvida a respeito da seguinte situação clássica? Tu vendeu o carro, começou a vir um monte de multa no teu nome porque o cara não transferiu e agora tá perdendo a tua CNH. A resposta hoje para ti, tu sabia que teve uma série de mudanças aí, no Código de Trânsito Brasileiro? Se tu não sabe, vem cá com nós que a gente vai bater um papo a respeito desse tema aqui. E mais, diz aí, inspira em 12 meses os pontos mesmo ou não? Cara, nem eu sei, tá? Eu tô curioso aqui. E todas essas respostas, esse cara aqui vai nos dar. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí que lançamos. O coração se alegra com a tua presença. Conversávamos aqui nos bastidores e já te digo, cara, já ganhei meu ano com as informações que tu trouxe para mim, tá? A respeito de direito de trânsito, mas sobretudo sobre outras questões do teu dia a dia, do teu escritório. Obrigada mesmo por ter vindo de coração, ter vindo aqui entregar o ouro para nós. O Wesley Lobo, esse é o cara. Primeiramente, obrigado pelo convite, Dr. Moraes. Dr. Moraes sempre muito educado, Dr. Moraes sempre muito receptivo. Então, gostaria de agradecer e para mim também é um prazer estar aqui com o senhor. Perfeito. A gente se alegra demais, tá? Ô Wesley, mas cara, uma curiosidade que eu vou te dizer me chamou a atenção primeiro dia aí que a gente bateu um papo, Wesley. O que te encantou, mano, e te levou aí pro lado do direito de trânsito, cara? Então, a minha mãe, ela é policial civil. Então, o Detran, ele é um órgão ligado à Polícia Civil. Então, desde criança eu achava o maior barato quando a minha mãe, ela dizia, foi um senhor lá fazer recurso de multa. E ela sempre dizia, né, que ele chegava no Detran dizendo, porque eu sou um cidadão de bem, o Detran não pode me punir. Ele não é igual aquele cidadão que cometeu um crime, né? Que talvez ele está ali na presença do advogado dele, sempre calado. A pessoa que está sendo penalizada pelo Detran, ela sempre quer falar, ela quer que alguém escute ela, quer que alguém entenda o problema dela. Só que essas pessoas recorriam de forma sem técnica alguma voltada para o direito de trânsito. Então, quando ela dizia que as pessoas iam brigando, xingando, gritando, rasgando a folha da multa, eu achava o maior barato. E foi que, depois de um tempo, né, fui estagiar dentro do Detran São Paulo. Então, fui estagiar dentro do Detran São Paulo durante 6 meses, depois eu fui efetivado. E foi dentro do Detran São Paulo que eu verifiquei que o direito de trânsito ele era muito precário. As pessoas não tinham um acompanhamento técnico correto. Os advogados que iam até o Detran, eles mal sabiam a forma correta de recorrer daquele processo. Eles não tinham conhecimento técnico do Código de Trânsito para estar defendendo aquele cliente. Foi aonde despertou o meu interesse para o direito de trânsito. Mas desentrelaçando, tu trabalhou no órgão de trânsito e lá tem o pessoal que faz a defesa pro pessoal de... Tem os advogados que protocolam, né? Que iam protocolar os recursos. Sim. Né? Então, quando tu ia ler a peça, né? O advogado estava lá protocolando, tu xeretava ali a peça do advogado, ele não requeria de fato o que aquele cliente tinha direito. Entende? E aí o que acontece? Mas talvez não é falha do advogado ou do cliente. É porque o advogado não tinha o conhecimento da lei de trânsito, né? Do que ele poderia exigir de cumprimento para aquele cliente. Aonde a situação daquele cliente, de fato, né, se encaixava ali com aquela multa. Né? Porque hoje realmente nós temos algumas falhas, né? Tanto de notificações, preenchimento de auto de infração. Só que se você não coloca isso, não detalha isso de forma correta na tua defesa, no teu recurso, obviamente o Detran por si só não vai anular. Entendi. Aí vem a situação
Tá. E o que permite essa análise técnica, o que permite esse olhar clínico, né, é a experiência lá dentro. Né? É a experiência. Obviamente que eu não tive a experiência de fato dentro do direito de trânsito no Detran. A minha maior experiência de fato com o direito de trânsito foi atuando de fato na área, né? Fazendo pós-graduação, especialização. Hoje eu tenho 10 especializações, a pós-graduação, todas voltadas ao direito de trânsito. Então foi ali de fato onde eu fui adquirindo o conhecimento e vivenciando ali o caso dos meus clientes. Até mesmo porque não tem como generalizar todos, né? Cada cliente ele vem com um caso muito atípico. E às vezes um erro de preenchimento de um não é o mesmo erro de preenchimento do outro. Às vezes aquele cliente, o Detran respeitou as notificações, porém o agente, lá, a raiz de quem lavrou o auto de infração, ele deixou de colocar alguma informação importante para que aquele auto de infração prospere, entende? Então, ali de fato é na técnica, é no dia a dia que tu vai ganhando, né? Vai verificando aonde o código de trânsito, aonde as resoluções elas se enquadram, né? Onde a lei se enquadra para o caso daquele cliente. Te ouvindo agora falar e conhecendo esse tempo, tu efetivamente ainda trabalha ali nos bastidores fazendo a peça, fazendo a defesa, ou tu tá mais no marketing? Porque me parece que tu tá mais ali na captação, mas lá, tu tá lá na frente do computador também? Hoje eu sou mais comercial. Perfeito. Hoje eu sou mais comercial e também eu sou mais administro o meu negócio, né? Porém, para você ser comercial, para você saber o direito daquele cliente que está ali buscando, você tem que saber fazer. Né? Você tem que ser técnico também para você poder passar segurança para aquele cliente. Então hoje, se eu precisar fazer uma peça, eu faço tranquilamente. Se eu precisar fazer um recurso, eu faço tranquilamente, tá? Porque eu sei o que eu vou alegar. Então o cliente ele sente quando você está sendo certeiro com ele. O cliente entende, ele sente quando você tem conhecimento técnico daquilo que você está apresentando para ele. Então eu digo que apesar hoje de eu fazer 85% do tempo ser comercial dentro do meu escritório, mas se me largarem para fazer uma peça, eu faço bem tranquilo. Mas Wesley Lobo, essa situação que tu coloca, eu acho extremamente importante, porque qual é o bom vendedor? Qual é o comercial que vai trazer contrato? É aquele cara que começou a trabalhar na recepção, atendeu o cliente, sofreu com alguns clientes um pouco indelicados, aquele cara que saiu, e uso o exemplo aqui do Maxwell. Maxwell é um menino que trabalha aqui, hoje ele me auxilia ali na situação da parte civil do escritório. Ele começou na recepção, atendeu um bom tempo na recepção, depois veio para dentro como assessor de um departamento específico e hoje ele coordena o departamento. Que legal. Então, e hoje ele atende o lead. Mas como que ele chegou ali, como que ele é um bom comercial hoje? Porque ele seguiu todo o caminho e entende da técnica. Cara, esse é o bom comercial. E às vezes a gente, enquanto empreendedor, de uma maneira um pouco precipitada, coloca no comercial uma pessoa sem experiência. Sim. Não vende. E eu digo vai deixar o cliente inseguro. Sim. Com relação à resposta que não é técnica, né? E eu digo que é muito perfil comportamental também, você identificar o que aquela pessoa vai fazer dentro do teu escritório. Porque não adianta você colocar uma pessoa que é tímida num setor de vendas. Como é que aquela pessoa vai prosperar dentro de um setor de vendas? Não tem como. Às vezes aquela pessoa, ela pode ser muito técnica, ela pode ser realmente muito boa para fazer as peças, né, os recursos. Mas como é que tu vai me colocar uma pessoa que não tem perfil comportamental para o comercial fazendo isso? Igual eu sou uma pessoa tipo de perfil comportamental extremamente influente e dominante. Então eu preciso estar em contato com pessoas. Então, eu digo que eu sou até uma perda estando dentro do operacional. Eu sou uma perda. Por quê? Porque eu gosto de estar em contato com as pessoas. Eu gosto de entender o problema das pessoas e oferecer a solução para elas. Então, eu seria uma perda fazendo apenas operacional. Diferente de pessoas que trabalham comigo. Ela não tem o perfil de estar conversando com a pessoa. Ela tem o perfil de defender o direito daquela pessoa. Mas não de conversar e apresentar com aquela pessoa. Então eu digo que dentro ali a gente faz muito análise do perfil comportamental para direcionar onde cada pessoa vai ocupar o teu cargo. E como que faz essa situação? Eu tenho uma equipe, até fazer aqui um merchan. Manda lá. Agradecer o pessoal da B-Partner, né, uma consultoria de RH, e elas fazem contratações muito assertivas.
né? Elas entendem primeiro qual é o perfil daquela pessoa até vou anotar aqui o nome daquela pessoa que está, né, se oferecendo para o cargo, né? Elas vão fazer ali a entrevista desta pessoa e elas me passam um briefing, né? Wesley, no nosso briefing da conversa desta pessoa, este foi o feedback que nós atingimos. Talvez ela não é a pessoa ideal para a vaga que você está oferecendo. Então, a Bipartner faz todo um filtro, né, do perfil dessa pessoa. E quando chega ali para fazer a entrevista comigo de fato, eu identifico se realmente o briefing está ali batendo. Mas depois que a gente tem ali a contratação através da Bipartner, eu também tenho uma pessoa muito especial para mim, que é o Diego Reginato, que ele é um analista comportamental. E aí é onde ele dá um treinamento, ele identifica se realmente bateu ali com a contratação. E hoje eu digo que você investir na tua equipe, que você entenda o que aquela pessoa precisa fazer dentro do teu escritório, não é perca de dinheiro, é investimento realmente, porque aquela pessoa estando bem colocada no lugar que ela tem que estar, essa pessoa ela vai trazer faturamento. Porque ela tem que estar no lugar que ela tem que estar e gostar do que ela está fazendo. Cara, perfeito, tá? Incrível a situação do teu discurso. E esse é um dos grandes desafios do empreendedor. E o que te fez ter esse pensamento tão contemporâneo? Eu digo contemporâneo porque se pegar o meu pai, meu tio, ninguém vai falar sobre isso. Eu tenho que me preocupar com quem tem que contratar. Eles querem contratar alguém para fazer. E o que te fez ter essa mentalidade, cara, no sentido empresarial, contratar alguém realmente com esse perfil? Eu já trabalhei, trabalhei no Detran, já trabalhei no escritório de cobranças extrajudiciais. E eu sempre fui o perfil de pessoa que tinha que estar na liderança. Eu sempre me coloquei no perfil de liderança. Até mesmo não estando em cargo de liderança, eu me sentia melhor quando eu estava ensinando alguém, quando eu estava explicando algo para alguma outra pessoa. Então, quando eu não ocupava cargo de liderança, eu não me sentia bem colocado naquele lugar. Eu não conseguia me encaixar, de fato, produzindo. Por isso que os lugares que eu já tive a oportunidade de trabalhar, todos os lugares eu ocupei cargo de liderança. Seja na gerência, no último escritório que eu passei, né, que de fato eu trabalhei, eu fui gerente geral do escritório. Então, a gente tinha ali 12 colaboradores de call center, né, de fazer cobranças extrajudiciais, a gente tinha pessoal da recepção, tinha motoboy, e mesmo tendo o cargo de liderança, eu conseguia trazer a equipe toda para perto. Eu conseguia entender o que cada pessoa seria interessante ela estar fazendo. Então, por sentir na pele o que é você não estar bem colocado dentro da equipe, você não produz estando mal colocado, foi onde eu quis implementar isso dentro do meu escritório. Falei assim, quem trabalhar aqui dentro tem que ser pessoas bem colocadas e gostando do que ela faz. Porque tem pessoas que não trabalham só pelo dinheiro, ela trabalha por gostar de estar ali, por gostar de fazer o que ela faz, né? E a gente trabalha com direito. Se você está requerendo o direito de alguém, como é que tu também vai deixar o teu colaborador, a tua equipe, sem também gostar de estar ali, tendo o direito de gostar de estar ali? Então, eu sempre tive essa mentalidade. E conhecendo um pouquinho lá do interior da situação do teu negócio, e como que tu tem, já antecipando algumas perguntas futuras ali, você trabalha em quantas pessoas lá? Hoje nós temos 3 advogados, né, que eles fazem as peças e os recursos. Temos 2 estagiários, que são o suporte, né, dos nossos advogados. Temos a Isa, né, que ela trabalha ali na venda de cursos de reciclagem. A Cristiane, que ela ocupa ali toda a nossa agenda, né, a nossa secretária. E, de fato, a Cristiane ela é muito eficiente, cuida ali de toda a nossa agenda, do nosso CRM. E eu, a Isa e a Cris também fazemos parte ali do comercial. Então, a gente tem um total de 8 pessoas. E como que os advogados são parceria, CLT? Como é que são CLT. Todo mundo CLT? Todo mundo CLT. Cara, bacana, hein? Todo CLT do escritório. E seria muito ousada a pergunta no sentido de quanto tu paga lá para os advogados? Depende do se é sênior, se é júnior, tá? Mas a gente tem advogado ali ganhando 6 mil por mês. Sim. E daí, sem porcentagem, só 6 mil daí. É o que demanda a CLT. Porque assim, o advogado ele não está vendendo, né? Ele está fazendo as peças, então ele está ganhando de acordo. Agora, se for um advogado que vai ser comercial, que vai ter uma meta de vendas, obviamente ele deveria estar ganhando. Por isso que eu te falei, os meus advogados ali dentro não são advogados com perfil comercial, são advogados com perfil operacional.
tá? Porque é aquele advogado que ele não quer vender. Porque se o advogado quisesse vender, ele teria um escritório. Ele teria um escritório, ele estaria trabalhando dentro de escritório e fazendo as metas dele. Para mim, o perfil do advogado para trabalhar comigo tem que ser perfil operacional. Né? Aquele advogado que não gosta da venda, que ele gosta de fazer. Sim. Mas daí o salário seco no final do mês não... Porque eu sempre parti da ideia, Wesley Lobit, que o que motiva uma pessoa é o resultado extraordinário, não pelo tempo, mas pelo resultado do que faz. Sempre parti da ideia de que... E daí, claro, isso é uma reflexão, né? Não dizendo que eu estou certo, que tu está errado, ou que tu... que alguém aqui... Mas parto da ideia, meu coração sempre diz, né, que é sempre legal a gente focar não no fixo, mas no resultado que a pessoa entrega. E se ela entregar mais resultados, ela ganha mais. Se ela entregar só um resultado, vai ganhar só aquilo lá. Mas aumentou o resultado, aumentou o ganho, né? Sim, é por isso que a gente tem o advogado júnior e o advogado sênior, né? O advogado que tem mais experiência, obviamente, ele vai ganhar mais do que um advogado júnior, tá? Porque assim, no trânsito a gente não tem dinheiro final a receber, entende? Não? Não. É verdade, né, cara? Diferente de uma causa trabalhista, uma causa previdenciária, né? A gente não tem valor final a receber, então não tem como eu prometer uma coisa para alguém que vai trabalhar comigo, qual eu não vou cumprir. Boa reflexão. Boa reflexão. Como em várias áreas da indústria também não tem como trabalhar com um resultado mais positivo, porque não tem como ter resultado mais positivo. O trânsito são os honorários para a gente fazer o processo. A gente sempre cobra inicialmente do cliente, né? Sim. Não vai ter honorários finais. Perfeito. Cara, mas incrível, tá? Realmente espírito de liderança, tá? Eita porra, meu Deus do céu! Não, aí registrado minha admiração por ti, tá? Cara, e toda essa situação, cara, qual o maior desafio lá quando tu começou, Wesley? Eu comecei meu escritório em dezembro de 2019. Em março veio uma pandemia. Bah! E pra mim, assim, foi um baque realmente, porque eu tava muito empolgado pra fazer o negócio dar certo, sabe? E eu tava tendo cliente aqui, outro ali, e aí veio a pandemia, aí eu lembro que eu tinha, tipo, a minha reserva foi toda pra montar o escritório, né? Pra deixar um lugar agradável para que eu pudesse trabalhar. E quando veio a pandemia, então eu fiquei muito receoso do que daria certo, do que não daria, tanto que a gente ficou fechado alguns dias. E durante esta pandemia, né, quando a gente pôde voltar a atender, respeitando o distanciamento social, eu recebi despachantes no meu escritório, autoescolas, e eu não fui atrás deles para fazer parceria. Eles foram atrás de mim e começaram a me indicar clientes. Até ali em Tijucas, quem for de Tijucas, né, conhece o despachante Tico, e ele foi o primeiro despachante, né, que foi até o meu escritório, propôs uma parceria. Detalhe, ele não quis nada, não quis a famosa porcentagem. Ele, Wesley, eu não quero, eu só quero que você faça um bom trabalho para o meu cliente. Que bacana. E ele começou a indicar clientes muito bons. Que de fato, hoje eu digo que o escritório ele deu uma engrenada depois dessas parcerias, né, quais nós temos hoje com os despachantes, autoescolas, e os demais advogados também são muito parceiros do escritório. Pô, bacana. Inclusive, temos aí uma parceria junto. Bacana. Cara, e desde... só com essa parte do direito já há quantos? Já há um tempinho, então, já trabalhando, né, Wesley? Estou no direito de trânsito há 5 anos. Cara, curiosamente, eu tô também há 5 anos. Eu sempre digo que eu tô há mais de meia década. 5 anos e 3 meses. Eita, maravilha! Cara, ei, e me diz uma coisa, tu respondeu ali, mas se puder a gente colocar isso de uma maneira objetiva ali. Wesley, tem alguma situação, brother, que, por exemplo, o cliente ele vai te contratar e tu ganha alguma porcentagem ou deixa para cobrar depois, ou o direito de trânsito é mais nessa pegada aí de realmente tu receber antes para trabalhar? Porque a gente ouve um burburinho. Tem um menino que trabalha aqui em São João, o Paulo, ele inclusive temos uma parceria com ele, e é professor de autoescola, e tem algumas demandas que ele faz, que se ele cobra um valor, ali se der certo ele ganha 30% depois. Esse tipo de demanda você faz no teu escritório lá também? Olha, acontece em alguns casos. Obviamente que se a pessoa está com o prazo recursal em aberto, não vamos cobrar no êxito, vamos cobrar para fazer o trabalho. Sim. Porque um trabalho é trabalhoso.
Sim. tu fazer o acompanhamento. E as demandas de trânsito, a gente está falando de processos que podem levar 5 anos, 6 anos para acabar. Então não tem como você ficar acompanhando o processo todo por um valor mínimo, né? Há alguns casos, quando a pessoa já está com a carteira suspensa, né? A gente pode sim cobrar um valor simbólico e no desbloqueio da CNH, caso consigamos, a gente cobra o valor restante. Vou dar aqui um exemplo. Teve um caso recente que nós encontramos de um cliente e quando eu bati o olho, falei assim, a chance é muito alta. Eu nunca digo isso pro cliente, né? Não. Mas eu bato o olho e eu falei assim, a chance aqui está muito alta. Chega e eu queria dar uma água na boca, né? Eu queria muito que ele fechasse. E ele falou assim, mas não tem essa condição tal. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, R$500 pra gente dar a entrada e R$1.500 se a gente conseguir desbloquear a tua carteira. Dele, assim eu quero. A gente fez uma autotutela, né, junto ao Detran. 2 dias desbloqueou a carteira dele. Cara, que massa, meu Deus! Aí ele cara, pegou, eu não achei que ia ser tão rápido. Aí ele falou assim, agora eu vou ter que conseguir 1.500. Então, assim, tem alguns casos, né, quando a pessoa já está com a carteira suspensa, realmente a gente tenta ser maleável, né? Há um caso que a gente bate o olho e vê uma chance alta de ter êxito ali no processo daquele cliente. A gente abre algumas exceções de um valor simbólico, o restante no êxito do processo. Cara, bacana. Perfeito. E me diz uma coisa, Wesley. Qual é que é a maior demanda lá no escritório lá de vocês atualmente? Se me permite a pergunta aí, cara. Bafômetro é o carro-chefe há 5 anos. É a pessoa que foi abordada ali dirigindo embriagada, ou a pessoa que recusou a fazer o teste do bafômetro. Por que eu digo que o bafômetro ele é o carro-chefe? Hoje em dia, um valor de uma multa de trânsito a gente trabalha e paga. O problema é ficar os 12 meses de suspensão, né? E de fato, quando aquelas pessoas começam a conversar contigo de como se sucedeu a abordagem, tu vê que talvez não foi tão correta ali, de como se foi abordado, de como se foi lavrado esse auto de infração. Já recebi clientes que dizem que o agente induziu a pessoa a recusar fazer o bafômetro e quando ela foi notar nem tinha, o policial nem portava o etilômetro para oferecer. Ele só induziu a pessoa a recusar a fazer o bafômetro e ele não portava o equipamento. Entende? Então aí tu vai entendendo que nem sempre, né, o condutor está errado, nem sempre. Porque o policial sempre induz a pessoa a recusar. Porque na simples recusa já vai haver ali a multa de R$ 2.934,70 e a suspensão da carteira por 12 meses. Automático. Ela vai ter um processo legal, né? Ela vai poder se defender ali do processo da multa, vai poder se defender do processo da suspensão, porém, muitas pessoas, né, elas se veem meio que sem caminho, né? Elas falam assim, bom, vou ficar suspenso, mas pode haver as complicações da pessoa estar suspensa, né? Hoje, o que acontece você com uma CNH suspensa? Se tu toma uma multa durante o período da suspensão, ou se você é abordado dirigindo com a carteira suspensa, além de ser aplicada uma nova infração de R$ 880 por estar dirigindo com a carteira suspensa, você responde a um processo de cassação de carteira. Hoje uma cassação são 2 anos sem poder dirigir e ao término dos 2 anos tu volta para a autoescola porque tu perde a habilitação. Aí tu imagina, o seu tião caminhoneiro, categoria D, categoria E, tem que voltar para a autoescola depois de 50 anos. Tu imagina a dor de cabeça e o tempo que tu perde voltando para a autoescola, os 2 anos sem poder dirigir. Pessoas que dependem da CNH para o trabalho. Entende? Então, hoje, existem muitas complicações para quem perde a CNH, para quem tem a carteira suspensa. A gente está falando... Eu tenho um cliente muito especial ali para mim, né? Não vou falar o nome dele, mas ele é um cliente muito especial porque quando ele tirou a CNH, não era obrigatório a leitura. Então, para ele foi fácil. Ele obteve ali a CNH, fez as aulas. Hoje, ele com 75 anos, depende do carro para poder levar a esposa em tratamento de câncer. E ele teve a carteira suspensa, né, por um veículo que ele havia vendido, esse comprador nunca transferiu. E ele tentou fazer a reciclagem 8 vezes. Ele não passava na prova da reciclagem. E nós identificamos ali, até já adiantando, né, tu falou ali sobre aquela pessoa que vendeu o veículo, a pessoa sumiu, apareceu diversos pontos, diversas multas. Foi o caso dele. Né? Foi o caso dele, porém, ele tinha uma procuração pública, de que ele confiou que aquela pessoa que ele estava vendendo iria fazer a transferência. Né? Então, com esse documento, a gente conseguiu comprovar que, de fato, ele havia vendido o veículo, que ele não tinha mais subposse daquele bem, então a suspensão dele não era justa. Como é que tu vai dizer que era justo ele estar suspenso?
ele estava pagando Uber para poder fazer o tratamento da esposa dele que tem câncer, né? E ele não podendo voltar a dirigir, tendo feito 8 vezes a prova de reciclagem. Então, pra gente, assim, foi um caso que marcou bastante, conseguia devolver o direito de dirigir dele. Tá, tu falou ali sobre suspensão e sobre... Cassação. Qual a diferença básica entre suspensão e cassação, se me permite? Vamos trazer aqui, tu foi ao médico e o médico disse que tu tem que ficar sem comer coxinha 2 meses. Ó, tu vai estar suspenso de comer coxinha, porque coxinha tem a massa muito gorda. Agora, tem a condição que o médico vai te proibir até o final de você comer coxinha. Então, a suspensão é algo temporário. Tu ficou suspenso por 2 meses, tá? Depois de 2 meses, tu consegue voltar a dirigir mediante um curso de reciclagem e uma prova obrigatória. A cassação, apesar dela também ser temporária, são 2 anos, porém você tem que se reabilitar. O teu documento, você perde aquela habilitação. Ela é perdida, tá? Então, para você obter novamente o direito de dirigir, tem que voltar para a autoescola. Então, refazer uma nova CNH. Então, essa é a diferença. E só depois de 2 anos ainda? Só após os 2 anos. Cara, voraz, né? Voraz. E qual é a principal causa? É bebida alcoólica ali no sentido de cancelar e no sentido de suspender a CNH? Ou é uma série de... O que tu percebe assim? Hoje, quais são... O que se dá origem a um processo de suspensão de CNH? Pontos, né? Teve uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro, né, que antes tu poderia fazer até 19 pontos. Acima de 20 já daria um processo de suspensão de CNH. Hoje o Código de Trânsito ele passou, né, por algumas alterações em 2021, qual hoje para se ter um processo de suspensão é necessário 40 pontos ou mais. Porém, se o motorista tem uma infração gravíssima, esse limite cai para 30. 2 infrações gravíssimas ou mais, o limite cai para 20. Então, isso ninguém explica. Eu só sabia que era 40. Não sabe das ressalvas. Vírgula. E aí o que acontece? Quando o motorista, o motorista às vezes ele não faz a indicação de condutor, às vezes nem é ele quem cometeu as infrações. Ele tá ali, 32 pontos. Ele fala assim, tenho direito a fazer mais 7 ainda, até 39, tô tranquilo. A minha esposa, é meu filho que dirigiu o veículo, não vou indicar condutor, porque eu tô dentro ali do permitido. Aí quando vai ver a pessoa tem 2 infrações gravíssimas, ela não faz a contagem de fato, né? As infrações gravíssimas, ela subtrai ali a contagem dos pontos, tá? Também, qual outras origens que se dão a uma suspensão? Multas autossuspensivas. No Código de Trânsito, a gente tem 21 infrações que são consideradas como multa autossuspensivas. As mais famosas é a multa do bafômetro, tanto por dirigir sob influência de álcool ou pela recusa ao teste do bafômetro. Porém, temos mais 19. A multa por dirigir acima de 50% do permitido, arrancada brusca, você estar com uma criança menor de 10 anos na motocicleta, o motociclista ou o passageiro sem capacete. Então tem uma série de infrações que também são autossuspensivas. Por si só, já caracterizarão uma suspensão de CNH. Perfeito. E agora, vamos imaginar que estamos ali numa festa, né? E come lá um doce de álcool, toma uma meia taça de vinho, um dedinho e meio lá. E depois de 1h30, 2, blitz. O que é pior nessa situação, cara? A gente fazer ou se recusar a fazer o tal do teste? A tolerância do bafômetro é 0, tá? Então vamos lá, se tu ingeriu bebida alcoólica, por menor que seja a quantidade, a tolerância do bafômetro é 0. Então se tu ingeriu alguma coisa, pode ter certeza que vai apontar no teste. Até mesmo porque é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, eu bebi um dia antes, mas eu fiz o bafômetro e ainda acusou. A gente disse que vai muito do organismo de cada pessoa, porque o bafômetro ele pega do pulmão, ele pega o ar do pulmão, tá? Então, vai muito de organismo para organismo, de quando aquela pessoa não vai ter nenhum tipo de teor alcoólico sendo puxado do pulmão. Obviamente, hoje, quais são as penalidades ali da multa do bafômetro? Até 0,04, uma margem de erro do equipamento, tá? Então, se você ficar até 0,04, você vai ser, né, liberado ali pelo agente, porque você ficou dentro da margem de erro do equipamento. Agora, entre 0,04 até 0,34, você vai ser autuado, vai ter ali a multa administrativa por estar dirigindo sob influência de álcool. Acima de 0,34,
além de todas as penalidades administrativas, você ainda vai ter as penalidades criminais, tá? Você vai ser conduzido à delegacia, tu vai ter que pagar fiança, tu vai ter audiência com o Ministério Público, tu vai ter audiência com o juiz. Então aí Cara, se não complica vale mais. a pena beber. Beber e dirigir, não. Cara, que novela. Que novela não, que cuidado o Estado teve ao tutelar um bem tão precioso que é a vida, mas não vamos negar, aquele que nunca bebeu e dirigiu que joga a primeira pedra. É verdade. Cara, que essa mulher. Meu Deus do céu, Wesley! Ô, brother, e me diz uma coisa. E quais foram as principais alterações agora que tiveram no CTB agora, assim que tu se me permite contar umas 3 para nós? Tá, como ele disse, a contagem dos pontos, né? Acho que foi a maior que teve no Código de Trânsito. Uma coisa também que, essa que eu digo, que não foi bom em si para o Detran, foi muito bom para o motorista, que é o prazo para notificações de penalidade. Antes o Detran, ele não tinha o prazo dele ali para expedir, ele não tinha um prazo de fato para expedir uma notificação de penalidade. O Código de Trânsito ele só dizia sobre prescrição intercorrente, que o processo não pode ficar paralisado por mais de 3 anos. Não trazia de fato e qual era o prazo que o Detran tinha para expedir uma notificação de penalidade. Hoje o Código de Trânsito ele já traz, né? Qual que é o prazo? Se você apresentou defesa prévia e a mesma tenha sido indeferida, o Detran ele tem até 360 dias para expedir uma notificação de penalidade. Caso você não tenha apresentado defesa prévia, então o Detran ele vai ter até 180 dias para expedir a notificação de penalidade. Ou seja, ele força o Detran a ser mais ágil, né? A não ficar com aquilo parado por muito tempo. Por quê? O que a gente via muito com os motoristas, né? No direito de trânsito? Às vezes aquele motorista ele foi penalizado depois de 7 anos que ele cometeu aquilo. Ele não é o mesmo. O motorista, 7 anos depois, ele não é o mesmo que cometeu aquela infração. Ou seja, o Detran ele tinha que ser mais ágil, ele tem que penalizar de fato mais próximo possível daquele cometimento. Sim, mas tudo tem prazo, por que o Detran não teria, né? Exatamente. Então, esse foi uma grande alteração, que eu digo que até uma vitória pro motorista, não pro Detran em si, porque, obviamente, ele não adoraria ter que agilizar. Hoje ele tem que agilizar essas notificações. Caso o Detran ele não expeça a notificação dentro do prazo qual determina o Código de Trânsito, então ele perde, né, decai o direito do Detran punir aquele motorista. Qual o prazo? 180 dias, caso não apresentado defesa prévia, e 360 dias, caso apresentado e a defesa prévia tenha sido indeferida, tá? Um outro ponto também, né, bem valioso, que se alterou hoje no Código de Trânsito... Só para aquele que está nos ouvindo, se me permite. Até para mim também. Tá, então, é o prazo para ele julgar 1 ano e o prazo para ele notificar 1 ano, isso? Prazo para expedir a notificação de penalidade. Muito importante você dizer, a multa ela tem fases, que é a fase inicial, que é a autuação. O Estado está te informando que você foi autuado. Nesse momento não tem valor em si para pagamento. O Estado está apenas te notificando, ó, você foi autuado. Se prepare, ou você faz defesa prévia, ou você indica condutor, tá? Que é o prazo ali de autuação. Deste prazo, se o motorista fez defesa prévia deste prazo de autuação, a partir desse momento, o Detran ele vai ter 360 dias para julgar esta defesa e para expedir a notificação da penalidade. A outra fase é a penalidade, que é quando o Detran está te impondo, que é quando você tem que fazer o pagamento daquela autuação, né? Tem que fazer o pagamento desta multa, ou apresentar recurso em primeira instância, né? Que é a Jari quem vai efetuar ali o julgamento disto. Ou seja, então o Detran ele tem um prazo para expedir a notificação da penalidade, que é quando você vai ter que pagar o valor desta infração, ou você vai ter que apresentar recurso em primeira instância. Tá, então... Fiz a multa. Para mim apresentar a multa, o Detran tem... Ali não tem tempo ou tem também? Tem 30 dias. 30 dias. A autuação, ele tem um prazo de 30 dias para expedir a notificação de autuação. Essa sempre foi assim. Ele sempre teve o prazo ali de 30 dias para expedir a notificação de autuação. E não é comum passar os 30 dias e não notificar?
Difícil o Detran perder esse Acho prazo, tá? Poxa, Tem pessoas que confundem que 30 dias é para ela receber em casa. E não é. 30 dias é para o Detran expedir, para o Detran ir até o Correios e postar aquilo. Então é esse prazo, o Detran tem 30 dias. Não é que você tem 30 dias para receber esta notificação. Eu já tava pensando assim. Eu né? a galera também, né? Mas cara, que massa, hein? E toda infração é passível de recurso? Bom, a nossa Constituição Federal, né, nos garante o direito à ampla defesa, né? Então, toda infração cabe recurso. Obviamente que a gente vai fazer uma análise técnica, né? O que compensa aquele cliente recorrer e o que não se compensa. Obviamente, a gente faz uma análise do compensatório ali no processo de multa, quando a pessoa, o único interesse dela é anular o valor, tá? Talvez para nós não seja interessante. Para nós, como defensores ali daquele condutor, não é interessante que ele venha só com o pensamento de se anular o valor. Para nós, sempre o interessante é aquele motorista que o direito de dirigir dele está envolvido, tá? Por quê? O Detran ele pode cometer falhas no decorrer do processo. Então, nós estamos ali garantindo que o processo seja justo, tá? E muitas das vezes, o cliente, o problema dele não é o valor, é o direito dele poder de continuar dirigindo. Porque durante toda a fase recursal, ele vai poder continuar dirigindo. Toda fase que ele estiver se defendendo, ele vai poder continuar dirigindo. E aonde eu te falei, a gente pode ter ali falhas e erros por parte da administração pública, seja Detran, PRF, DENIT, prefeituras. Então, nesses casos, a gente vai sim oferecer assessoria para o cliente, vai acompanhar o processo dele, independente se naquele momento a chance seja muito alta ou baixa. Sim. Porque, como eu te falei, ele é um cliente que ele precisa se manter dirigindo e ele precisa da nossa assessoria técnica. E daí, beleza, tem duas situações aqui. Como que funciona, por exemplo, tem lá os advogados, tu lá atuando, né, Wesley? O Detran, ele já se atualizou no sentido de ter um sistema que tu acompanha as notificação, publicação, etc? Já tem isso? O Detran Santa Catarina, sim. Bacana. O Detran Santa Catarina, ele tem hoje o portal, né, que é o Detran Digital, onde você consegue fazer acompanhamento de prazos, né? Tu protocolou lá uma defesa prévia e essa defesa foi indeferida. Então, tu cadastra ali teu e-mail, o Detran te notifica que que houve movimentação, então tu acessa o processo, consegue identificar qual é o próximo prazo para recurso, tu consegue acompanhar ali documentos como o dossiê consolidado da infração. Então, hoje o Detran Santa Catarina, ele traz, né, ele é bem rico ali de informações. Ponto positivo, pelo menos, uma vez para o Detran, né? E os demais do Brasil? Paraná também é um Detran muito fácil de você obter informações. Agora o Detran São Paulo, o Detran Rio de Janeiro, são Detrans bem difíceis. Ainda tu tem que ficar mandando e-mail para ficar pedindo documentação, porque eles não te disponibilizam isso de forma eficiente. E daí custa caro pro Estado também, né? Custa caro. E às vezes até para o cidadão, né? Custa caro. Eles poderiam disponibilizar isso de forma eficiente, porque quando tu pede via e-mail, eles têm aquilo digitalizado. Por que então eles não fazem isso, não trazem isso de forma eficiente, como o Detran Paraná, como o Detran Santa Catarina, e de ter isso dentro de um processo digital, onde o cidadão tem acesso de forma fácil? E duas perguntas que não quer calar. Todo mundo de olho. A primeira delas, tá? Então levei uma multa porque tava lá no gole. Apresentei o recurso. Posso ainda dirigir? Pode. Eita maravilha! Porque é uma preocupação gigante, cara. 3 mil de multa, beleza. Uma grana expressiva, né, cara? E não devia estar lá bêbado. Mas foi uma infelicidade de que tomou uma cerveja, cara. E acabou a vida. Sim, é até interessante isso, a tua pergunta, porque hoje tem motorista que cai na blitz hoje e amanhã ele já para de dirigir. Ele acha que já começou a contagem dos 12 meses. Sim. E não é assim. Como nós sabemos, o Detran ele tem que te dar o direito ali à ampla defesa. Então você vai ter a oportunidade de fazer defesa prévia, recurso em primeira instância, recurso em segunda instância. Então não é um processo tão curto, não é um processo assim tão simples. Então, durante toda a fase recursal, o motorista ele vai poder se manter dirigindo, tá? Problema. Às vezes aquele motorista que não é notificado. E ele acha que a suspensão dele já está contando a partir daquele momento. Quando de fato ele for penalizado com a suspensão, é a partir daquele momento que vai começar a contagem de 12 meses. Então aquele motorista que era para ser penalizado 12 meses,
talvez ele já está há 3 anos sem dirigir por não ter conhecimento que ele teve o direito ali à ampla defesa. Tá? O Detran ele tem que respeitar todo o processo legal. Né? Ele tem que te dar a oportunidade de defesa, tem que te dar a oportunidade de recurso. O Detran só pode te penalizar quando todo esse prazo acabar. Cara, vou te dizer, tá? Aumenta a tua equipe. Não, aumenta a tua equipe. Porque, mano, não tem como não crescer. Não tem como não crescer. Porque é uma coisa que acontece cada dia mais. E pessoas com autoridade, pessoas com conhecimento técnico, que nem a gente ouve falar, e com uma equipe por trás que faz a coisa acontecer. Olha, eu vou te dizer que nesse nicho é o primeiro que eu conheço em 5 anos de advogado. E olha que eu tive a oportunidade de conhecer algum advogado, tá? Vários advogados já conversei. Não, a gente tem departamento de trânsito lá no escritório. Eu não me vergonho de dizer, a gente não tem departamento de trânsito aqui no escritório. Não tem. Fazer o quê? Não tem. E o segredo é só um, mano. Mais de menos. Faz mais de menos, que cada vez mais a excelência tu vai encontrar. Que é exatamente o que tu fez. Fazer mais bem feito, direito de trânsito. E ali. Eu nichei, eu optei em nichar, né, em só oferecer esta assessoria voltada ao trânsito, porque eu sei que tem demanda, né? A demanda de trânsito ela é alta, né? Porém, você tem que ser bom no que você está fazendo. Quando você decide nichar o teu escritório, quando você decide nichar, então você tem que ser muito bom naquilo. Então é onde a gente estuda, a gente está sempre a par das atualizações que vem se ocorrendo, tanto na justiça quanto de forma administrativa. Então a gente está sempre muito a par. Até esses dias eu mostrei uma decisão ali no nosso Instagram, o cliente ele havia passado por 5 escritórios, né? E, como eu falei, hoje houve mudança na prescrição intercorrente. O 500 era de 3 anos, passou a ser 2 anos. Dos 5 escritórios que ele passou, nenhum dos escritórios explicou para ele sobre a prescrição intercorrente. Só falou que ele teria que cumprir ali os 12 meses de suspensão. E quando ele chegou até a gente, nós avaliamos ali o processo dele e eu falei assim, olha, aqui houve prescrição intercorrente, vale a pena questionar o Detran em cima disso aqui. E ele falou assim, mas o escritório falou que não vale a pena, só vou perder dinheiro. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, o senhor deixa eu fazer, me paga um valor simbólico, se eu conseguir desbloquear a tua carteira, tu paga o restante. Vamos. A gente fez e desbloqueamos. Fizemos uma... É um monstro também, né, cara? Pô, que da hora! Mas é técnica, é você ter um olhar técnico, é você saber o que de fato tem que ser alegado, entende? Pô, a gente tá com hoje a lei está dizendo que o Detran ele tem o prazo dessa prescrição intercorrente. Como é que eu não vou cobrar o Detran disso? Porque a lei, ela te cobra. Você como cidadão, se for parado numa blitz do bafômetro, a lei ela vai te cobrar. Por que o Detran não pode ser cobrado? Porque eu, como defensor de direito, não posso defender o direito do meu cliente, sendo que a lei está obrigando que o Detran tenha um prazo ali prescricional. Então, é onde a gente acaba largando na frente por se tratar de um escritório nichado, onde a gente estuda o trânsito 24 horas. Muito bacana, muito bacana. Pô, incrível, mano. Tá, e esse trem aí, que a gente fala não, ouve, né? Eu não falo esse tipo de coisa. Eu falo assim de novo, mentira. Eu já falei isso aqui. É verdade que os pontos expiram em 12 meses? Vamos lá. A contagem pode até expirar dentro de 12 meses, tá? Como eu trouxe ali a situação, né? Na contagem de pontos para se ter um processo de suspensão. 40 pontos ou mais, 30 pontos dependendo da infração gravíssima e 20 pontos dependendo de 2 infrações gravíssimas. Como é que se passa a contagem? Vamos supor que o nosso ilustre Dr. Moraes tomou uma infração hoje. Hoje é dia 13, né? Dia 13, sexta-feira 13 de 9 de 2024. Ele tomou uma infração ali de 7 pontos. Então, esta infração, ela vai se somar até os próximos 12 meses. Se dentro desses 12 meses você obteve a contagem necessária para se ter processo, aqueles pontos podem, o Detran vai ter até 5 anos para instaurar um processo de suspensão durante aquele período. Tá? Então, se dentro de 12 meses você obteve a pontuação necessária para se ter o processo, o Detran vai ter até 5 anos para instaurar esse processo. Tá? Eles não vão mais contar com os demais, com os próximos 12 meses, os próximos novos 12 meses. Porém, dentro daquele período que tu atingiu, o Detran vai ter até 5 anos. É o que muita gente chega confusa no escritório. Uma multa lá de... Wesley, eu recebi essa notificação. Pô, mas as multas são de 2019, a gente está em 2024, e o Detran agora que está instaurando o processo,
tá, prescreveu isso aqui. Tu vai olhar, tu fala assim, não, o D3 ele tem até 5 anos para instaurar o processo. Então ele está dentro da lei, tá? O que acontece é que depois, às vezes, o D3 ele perde o prazo para expedir a notificação da penalidade. Mas que ele tem até 5 anos para instaurar, ele tem, isso a lei garante o D3. Perfeito. Mas, Wesley, e isso digo porque faço, né? Já perdi as contas de quantos clientes te mandei. Se eles não falaram meu nome, pedi para alguns até falar, pô, isso que foi o Moraes que mandou. Algum falou? Falam. E eu achei engraçado que teve um cliente que... eu achei muito engraçado. Isso me alegra o coração pelo seguinte, porque às vezes a gente na correria... Cara, esse cara aqui é bom. Uhum. Esse eu confio. Só dá um oi lá pra ele. E a gente esquece de pedir pra falar, né? Não, eles falam. Eles falam por si. Eu só indico que eu confio. Eu até achei engraçado que esse dia, não sei qual é o grau de intimidade que o cliente tem com o Dr. Moraes, mas ele chegou lá, quem me indicou aqui foi o Xandão. Deu, Xandão? Dele, sim. Falei, que Xandão? Dele, o Dr. Moraes. Eita, maravilha. Cara, massa. O Wesley, olha só, mano, se me permite aí, tivemos aí conversando bastante, cara, assunto que instiga e assunto em alta, né, cara, bacana. Agora vamos aí pra finaleira, né, desse bate-papo. E aqui é um quadro aqui para finalizar, muito legal, que eu aprendi com a situação da minha filha, tá? Trouxe isso aqui pra cá, deixar registrado. Laura Moraes, olha aqui o papai, aqui tô fazendo o que tu me ensinou. Ela tem 8 anos, mas ela é esperta, cara. E a gente faz uma brincadeira, né, sobre as coisas que são mais importantes na nossa vida. A começar sempre, né, por uma escala ali de que Deus, ele tem que estar sempre em primeiro lugar no nosso coração. Depois a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque se a gente não estiver bem, principalmente espiritualmente, a gente não consegue cuidar da nossa família, né? Depois, consequentemente, vem a nossa família como sendo a coisa mais importante, depois da gente estar bem com nós mesmos, estar bem com Deus. Seguidamente, depois a nossa família, e aqui tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes, cara, quando tu coloca o trabalho na frente da tua família, fudeu tudo, mano. Tu vai me perdoar, mas respeito vozes contrárias, mas eu defendo que a família vem na frente de qualquer trabalho, mano. Porque tu pode ser o cara mais rico que for. Sem família, mano, não vai valer nada. Então, cara, colocar a família sempre em primeiro lugar. Até a ideia foi da Laura? Sim, da Laura. Ué, a Laura anda assistindo muito blogueirinha, hein? E, claro, não toda essa orquestra, como eu tô falando, né? Sim. Isso eu e ela fazemos, e daí um dia, por que tu não coloca lá naquele teus vídeos lá isso aí, pai? E daí vem um start. E depois, né, a situação ali, depois a gente trabalhar, depois ter dinheiro no bolso, né, a gente se divertir, né, porque a gente sem dinheiro não se diverte. É verdade. A diversão com dinheiro é mais gostosa. E daí eu quero te lançar o seguinte desafio. Vou colocar palavra por palavra aqui, e se tu me permite, tu coloca para nós o significado delas aí de uma forma bem breve. Wesley, o que hoje o trabalho é para ti, mano? O que é o teu escritório hoje para ti? Hoje o meu escritório ele representa para mim que eu estou ali defendendo o direito dos meus clientes, né? Estou sendo porta-voz do meu cliente, defendendo o direito dele e também a realização de sonhos. Porque se não fosse o meu trabalho, eu não conseguiria realizar meus sonhos pessoais, com uma casa, um carro, levar minha esposa para viajar. Então hoje eu vejo que o meu escritório, além, né, de ser a porta-voz de muitas pessoas, defender o direito de muitas pessoas, também ele me proporciona realizar meus sonhos. Maravilha. E saúde, mano? O que te vem no coração quando a gente diz aí a palavra saúde? Até é legal tu comentar sobre isso, Moraes. Saúde pra mim, ela é bem-estar, né? É bem-estar, é a gente se sentir bem. E hoje eu tava falando com o meu médico, até um abraço, Dr. Lucas Perinazzo. Eu tive alguns problemas de saúde, né? Alguns anos atrás, e qual ele mexeu muito com a minha autoestima.
E este ano eu falei assim, não, vou voltar a cuidar da minha saúde, da minha autoestima, e onde eu encontrei o Dr. Lucas Perinazzo, que ele é um médico especialista em emagrecimento, longevidade, e a gente fez aí algumas coisas que realmente melhorou muito, né? Hoje a minha saúde, para mim, ela me proporciona bem-estar. Estou aí em evolução, cuidando da minha saúde. Então, um abraço para o Dr. Lucas Perinazzo. A Larissa Beirão, minha nutricionista também, uma pessoa fantástica. Me coloca uma meta, quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Cara! E também o personal trainer, o Roberto. Então eu vejo que saúde, além de bem-estar, eu vi que eu tenho toda uma equipe, um aparato por trás, quando o tema é saúde. Cara, e assim, esse insight que tu colocou, mano, acho que resume saúde, tá? Bem-estar. Tudo começa aqui, né, mano? Eu digo que saúde, né, não é só estética, né? É você estar bem com você também, porque a saúde é a porta de muita coisa. Porque se tu não tem saúde, por mais que você trabalhe, uma hora tu vai ter que dar um freio no trabalho. Tem. E se tu não cuida da tua saúde, né, de livre e espontânea vontade, uma hora vai ter que ser por pressão. Vai, e se der tempo, às vezes. Se der tempo. É forte esse termo, se der tempo, mas é verdade. E família, Wesley? Família pra mim é um pilar de muita coisa, né? Tem filho já? Não tenho filhos. Hoje eu não tenho este sonho. Hoje eu não tenho. Não posso dizer nunca. Não sei o dia de amanhã. Hoje eu e minha esposa não temos o sonho de filhos. Mas, né, quem sabe amanhã. Mas hoje eu digo, tipo, família hoje, né? Tenho a minha esposa, que pra mim é um pilar de muita coisa, né? Ela realmente é uma pessoa muito sábia, muito... Tipo assim, ela tem o tempo certo pra tudo, sabe? Pra ela falar, pra ela saber ouvir. Às vezes eu quero cutucar ela, brigar por alguma coisa. Ela é uma pessoa muito sábia, né? Ela, no momento mais oportuno, conversamos. E ali eu fui vendo que realmente a Natasha, né, que representa hoje a minha família, né? Então, pra mim, ela é pilar de muita coisa. Cara, bacana. E diversão, mano? Nós gostamos, né? Ainda mais se tiver emoção. Meu Deus do céu! A diversão tem que ter emoção, viagem. Eu acho que a gente tem que ter o nosso momento de lazer, o nosso momento de diversão, né, de descontração. Eu acho que todo mundo precisa, né? Até siga o Dr. Moraes nas redes sociais, quem não segue. O bicho gosta de uma diversão, hein? Eita, agora eu tô colocando os melhores amigos. Close friends. Deu treta já. Cara, deixa eu te contar uma coisa, cara. Uma vez eu fui no rolê, pra quem não sabe, o Dr. Moraes aqui gosta de um rolê eletrônico. Então, de vez em quando eu tô na Green Valley, de vez em quando eu tô aí na Europa, de vez em quando eu tô... O bicho pega. Ibiza é massa. E, cara, eu gosto da parada. E daí depois eu gosto de um afterzinho também. Quem não gosta? Quem gosta de um rolê eletrônico gosta de um afterzinho também. E daí eu fumo narguilé. E daí comecei a postar com muita frequência lá, fumando narguilé, etc. E uma vez uma pessoa, né, um cliente de longa data, dada a intimidade que tinha comigo, falou pra mim: Moraes, cara, tu tá perdido nas drogas, Moraes. Para com isso, Moraes. Tu vai deixar toda a situação da tua história pra trás. Cuida, isso é um caminho sem volta, mas, mano, eu fiquei lendo uns minutos, tá? E daí depois eu fui conversar com uma pessoa a respeito do assunto. Uma pessoa que eu admiro muito, né? Sempre que acontece alguma coisa comigo que eu fico um pouco inquieto com relação ao que tô lendo, tenho ali umas pessoas que eu chamo até de mentor, né? Um conselheiro, né? Acho muito legal ter uma pessoa que confie muito nas situações que te balança um pouco, te chama essa pessoa pra conversar, chamei essa pessoa pra conversar e ela falou: cara, é que tem coisa que nem todo mundo precisa saber, cara. Tem coisa que é íntimo. Tem coisa que tu não tem que mostrar. E isso não mostra. Então, quem me segue já há uns 2, 3 anos, sabe que essa parte privada eu só coloco lá nos melhores amigos. O Privas. E Deus? Deus pra mim, eu sei que muita gente diz amor, né? Pra mim ele é amor, mas acima de ser amor, ele é justiça. Isso. Eu identifico que Deus ele é tão justo, ele ama a gente de forma tão expressiva que acima desse amor eu entendo que Deus é justiça, né? Se Deus é justiça, quem somos nós para não defender também a justiça, né? Então, para mim, Deus é justiça e amor. Perfeito. Cara, bate-papo aí, animal mesmo, cara. Foi um prazerzaço te receber aqui.
conhecer um pouquinho mais da tua história, tá? Empreendedor nato, cara, respira em empreendimento. E isso que faz a gente que tá aqui desse lado te ouvindo, isso que faz aquelas pessoas que estão do outro lado te ouvindo, realmente se inspirar. Cara, eu tenho que entender meu papel nessa roda. E quando eu entender meu papel, fazer bem ele. Se é empreender, empreender. Se é trabalhar, trabalhar no sentido de produzir aquela situação específica. Mas entender o seu lugar, né? E tu colocou de uma maneira, cara, muito cirúrgica isso. E isso eu vou pegar pra mim. Cara, isso eu vou... Porque assim, até hoje, foi eu que fiz as entrevistas. Não faço mais depois do dia de hoje. Depois do dia de hoje, eu não faço mais. Eu vou contratar uma empresa para fazer as contratações. E isso nasceu hoje contigo. Obrigado também pelo convite, né? O Moraes, ele me chamou de prontidão, já falei, deixa eu ver minha agenda. E a gente não disse não, né? Logo a gente já vagou ali um horário na agenda, porque eu já tinha acompanhado, né, algumas pessoas, até falei para ele que uns rostinhos carimbados de pessoas que eu tenho muito prestígio, né? Doutora Ana Rúbia? Então, pessoas que eu tenho muito prestígio, né? Então, eu vi, pô, o Moraes tá voando, né? Aí, então, muito feliz de estar aqui. Perfeito, a gente que agradece. Então, vem cá comigo, minha amiga. Vem cá comigo, meu amigo. Se tu tá aqui no finalzinho da gravação, tá aqui no... Às vezes a gente vai lá na gravação, vai lá pro final, né? Pra ver como é que são os finalmente. Galera, o papo hoje foi animal, tá? Respondemos algumas indagações aqui atreladas ao direito de trânsito que, olha, fiquei de cara, tá? Fiquei de cara. Se tu tá com dúvida a respeito do direito de trânsito, sobretudo aquela questão, a soma dos pontos lá, pode gerar perda da carteira, se tu for pego numa blitz, eu só vou te dar uma palhinha. Olha só o detalhe. Cara, tu sabia que se tu cair lá, na blitz lá, for pego no bafômetro, tu ainda pode continuar dirigindo no outro dia? E eu achei que já podia parar, tinha que parar de imediato de dirigir. E não, o especialista aqui falou isso. E muito mais. Dá uma espiadinha aí. E não se esquece de fazer uma coisa. Se inscrever aqui no canal. Se inscrever aqui no canal, para depois ver os cortes que vão vindo. Com esses insights bacana desse mestre, Wesley Lobo, que estava com nós, conversar sobre esse tema tão importante, que é o direito de trânsito. Meu forte abraço, se me permite aqui, não sarei, vem cá, o Wesley Lobo aqui vai deixar as redes sociais dele, vai dizer aqui onde é que é o escritório, não deixa de seguir ele nas redes sociais, seguir lá também o escritório e precisar, não titubie. Esse é o cara. Wesley, dá essa câmera aqui pra gente ver. @wesley.lobo, o escritório é @lobemachado.trânsito e também estamos lá no TikTok para você adolescente que gosta, tá? Então o Instagram e o TikTok está à vontade aí para vocês seguirem. Muita dica todos os dias. Forte abraço, naquela vibe do bem, de sempre, de compartilhar conhecimento para evoluirmos juntos. Forte abraço!